Então quem quer que venha tem que ter no mínimo essa consciência não narcisista de que não se está inaugurando uma era, a gente está dando continuidade, o que está dando certo, vamos ajudar a continuar dando certo e a melhorar. Agora, isso sabido, sabendo que políticas econômicas não seriam mexidas, o que você, eleita presidente da República, elegeria como prioridade, além do meio ambiente, que já está escrito na sua alma, que seria prioridade? Porque a gente está aí, na iminência de nos tornarmos a quinta maior potência econômica do mundo, é o sonho do Lula, que a gente chegue logo aí, ao mesmo tempo 74º em distribuição de rendas. Bolsa Família, que dá uma garantia de eleição, deu para ele até agora, é uma bênção para quem recebe, mas o prolongamento disso sem o acompanhamento que dê emancipação social às pessoas e não introjete apenas dependência social, é o que se tem que fazer. Do contrário, você fica apenas alimentando um ciclo de dependências, enquanto não se criam os elementos de autonomia, de caminhar com as próprias pernas, toda ajuda tem que ser dada. Você, olhando para esse cenário que está aí, o que você agregaria ao que já está feito, que você considere valor fundamental e essencial para uma nova presidência da República? O senhor está me fazendo uma pergunta que a maioria dos jornalistas fazem. É claro que, ainda nesse lugar de pré-candidato, eu vou falar com as limitações de quem está nesse lugar de pré-candidato. Um pré-candidato profético. Eu acho assim que uma coisa que eu tenho dito é que nós não podemos ter uma visão nihilista, destrutiva das coisas. Nós temos que ter uma visão cumulativa dos processos, né, para que a gente possa transitar para as novas conquistas. Quem não tem uma base onde se firmar, não tem como dar o passo seguinte. Então, se algum passo está sendo dado, é em cima de alguma base. E nos últimos 16 anos, nós conseguimos coisas importantes. Por exemplo, o Plano Real desencadeou um processo que nos levou ao equilíbrio econômico, não é? Enfim, políticas que nos levaram ao ajuste fiscal, que faz com que o Brasil tenha sobrevivido, inclusive, a essa crise, sem as mazelas de outras economias do mundo, que se tornaram até mais vulneráveis, mas temos vulnerabilidades que precisam ainda na área econômica serem superadas. Por exemplo, nós temos uma grande parte, não é, da nossa balança comercial, da nossa economia, não é, baseada em commodities. E isso é um problema, não é? O nosso processo de industrialização, né, e a nossa capacidade de exportação de produtos que agregam valor é muito frágil ainda. Isso é um olhar que precisa ser cuidadoso. Nós ainda somos a terra da matéria-prima. A terra da matéria-prima que está aí, né, na política das commodities. Uma coisa importante no meu entendimento é a preservação das conquistas. O presidente Lula chega, amplia esse processo em termos do equilíbrio econômico e faz ainda uma coisa necessária e fundamental, que é a questão da distribuição de renda. Isso é algo que precisa ser preservado. Mas, infelizmente, nem o PT, nem o PSDB perceberam algo, de que nós não podemos fazer uma disputa em relação ao passado. Disputando o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles deram a sua contribuição, nós vamos aprender com os erros de ambos e vamos usar os acertos como, digamos assim, aquela base para dar os próximos passos. Quais são os próximos passos que o Brasil precisa dar? Obviamente que existem algumas questões de base na área de educação, né, que a educação como um direito que vem sendo universalizada, isso é uma conquista importante dos últimos anos, mas nós vamos ter que ter um sério investimento naquilo que alguns pesquisadores chamam de um processo de indução para a pesquisa, a tecnologia e a inovação. É assim que nós vamos chegar na economia do século XXI. Vamos ter que criar, sim, processos de excelência no Brasil para que não fiquemos na dependência da transferência de tecnologia. Sem negligenciarmos, avançarmos cada vez mais no atendimento da saúde, um cuidado adequado para as questões voltadas
para o trabalho, a ocupação das pessoas, né? Tudo isso são questões que não podem ser negligenciadas. Agora, existe um desafio que nós não temos como fugir dele. Nós vamos atravessar esse século tendo que resolver a equação. Como desenvolver protegendo os recursos naturais e como proteger esses recursos desenvolvendo as economias dos nossos países. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para, junto com os países desenvolvidos de tradição milenar, dar o passo para a economia do século XXI. E, infelizmente, o debate estava sendo feito em cima da velha visão desenvolvimentista do final do século XIX, do século XX. A visão do século XXI estava completamente periférica, se é que estava periférica. E eu acho que esse movimento do PV trouxe essa questão para o centro do debate e é isso que nós vamos colocar. Não como uma questão ambiental exclusivamente, como alguém disse, é samba de uma nota só, é uma coisa monotemática, não é. Pensar a energia no século XXI é pensar as energias renováveis e seguras, como, por exemplo, investir em eólica, em biomassa, investir fortemente para que o Brasil continue com a matriz energética limpa e diversificada. Hoje as pessoas colocam em oposição, né, as obras do PAC ao meio ambiente. Não precisava ser assim. Você pode sim fazer uma estrada, você pode sim fazer uma hidrelétrica, você pode sim ter uma agricultura que seja próspera, você pode ter um turismo que seja sustentável, uma indústria que seja limpa, não é? Mas para isso você precisa dos investimentos, você vai precisar da tecnologia adequada, você vai precisar da assistência técnica, você vai precisar dos incentivos. Isso é uma prioridade. E infelizmente até hoje você não criou os instrumentos econômicos para essa nova economia. A realidade está mostrando limitações para um determinado de produto e forma de produzir, não é? Mas, ao mesmo tempo, ela está mostrando novas oportunidades e oportunidades inéditas, de novos produtos, de nova forma de produzir e de uma nova forma de consumir. Hoje o consumidor está preocupado também com valores. Ele quer saber, essa cadeira, ao ter sido feita, essa poltrona, ela teve trabalho escravo? Esse bambu foi feito da forma correta? Tem a marca verde, isso. Né? Tem um valor ético embutido aqui. Então, isso passou a ser algo que as pessoas querem levar também para sua casa. E o Brasil pode ser esse país que vai criar uma nova narrativa para os seus produtos. Nós não precisamos deixar de produzir o nosso minério, a nossa agricultura, mas tudo isso a partir de uma nova prática e criando uma nova narrativa. Os nossos produtos têm que ser preferidos no mercado nacional e internacional porque eles comportam o valor da defesa do meio ambiente, da legislação trabalhista, da preocupação com o planeta. E o Brasil, ele está numa posição infinitamente melhor do que a China, do que a Índia, só para citar os emergentes que estão no topo. O Brasil tem uma matriz energética 45% limpa, não é? Tem um potencial de hidroeletricidade fantástico ainda, que se tratado adequadamente, com o devido planejamento, com os estudos da área de abrangência dos investimentos, os planos de desenvolvimento sustentável para essa área, podem ser sim e devem ser utilizados. Né? Agora, se nós não tivermos uma visão antecipatória de mundo, uma visão antecipatória de país, nós vamos ser atropelados pela história. Por quê? As economias ricas já estão trabalhando no sentido de precificar o carbono e nós vamos perder competitividade nas nossas commodities, inclusive na nossa agricultura, no nosso minério de ferro, em função de que estamos produzindo no velho padrão de alta emissão de CO2. E há um grupo de empresários, do qual o Guilherme e outros fazem parte, que já estão, digamos assim, trabalhando no sentido de que nós nos antecipemos e no lugar de chegarmos lá na frente para sermos punidos, que a gente possa concomitantemente ir criando as condições para um modelo, exatamente usufruirmos das vantagens sociais, das vantagens econômicas e das vantagens ambientais. E uma coisa interessante que eu tenho percebido, pastor, é que a juventude está muito mobilizada para esse tipo de esforço. Por quê? Ela sabe que não é aventura, as conquistas serão preservadas, os investimentos na área de saúde, de educação, a questão do Bolsa Família, por exemplo, para as populações de baixa renda, é fundamental.
É um critério de justiça social, até porque o programa foi pensado de uma forma correta, é um programa de transferência de renda com contrapartida. Como é que você cria as condições para que não crie uma dependência, um círculo vicioso? É apostando em educação, em reforma agrária correta, em meios para que as pessoas tenham inclusão produtiva.